Glória a Deus, salve os irmãos, a paz do Senhor Jesus, aonde chegar esse áudio, mais um áudio aqui, aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus. Hoje o tema é a sabedoria do rei Salomão e alguns exemplos que servem para nós também nos dias de hoje. Exemplos da palavra de Deus que sempre está nos chamando aqui à obediência, a buscar, a confiar e acreditar nele. Está aqui comigo minha mãe, seu Evandro, comigo, hoje dia 26. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer para nós aqui em 2 Reis, em 1 Reis, vai falar do julgamento, né? Eu quero falar a respeito dessa parte aqui do Salomão, a história do Salomão, né? A história do julgamento de Salomão. Eu vou ler 3 versículos aqui e vou estar contando essa história do rei Salomão e essa mulher em nome de Jesus. Capítulo 1 de 1 Reis, na 1 Reis, capítulo 3, versículo 24. 1 Reis, capítulo 3, versículo 24, 25 e 26. Disse o rei: traz-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. Esse primeiro versículo aqui marca o momento chave em que Salomão propõe uma solução para, ali, aparentemente radical, né? Para revelar a verdade ali do caso. 1 Reis, capítulo 3, versículo 26. Então a mulher cujo filho estava vivo falou ao rei, porque o amor que ela tinha ao filho se acendeu. E ela disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, seja dividido, ou divida-se. Então esse versículo aqui já mostra, né, o verdadeiro amor de uma mãe, né, que foi a chave para Salomão discernir a verdadeira mãe. Capítulo 1 de versículo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, vai dizer assim: e todo Israel ouviu o juízo que dera o rei, e temeram ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aqui foi o versículo que destacou a sabedoria divina do rei Salomão, que estava com esse caso nas suas mãos. Então hoje aqui nós vamos falar essa história, né, do julgamento aqui, o julgamento de Salomão, que também nos ensina que entre o bem e a verdade, né, que sempre vencem, e também o mal e a mentira, né, que por mais difícil que parece, né, de achar, um dia esse bem e o mal, esse mal e essa mentira, né, ela cai por terra. A mentira, ela não prevalece. A mentira e o mal não vence o bem e a verdade. Então aqui era uma manhã tranquila, né? Vou narrar só a história aqui do Salomão. Era uma manhã tranquila no reino de Israel. O sol brilhava forte. Deixa eu baixar um pouco, que está com um chiadão forte aqui. O sol brilhava forte no céu, iluminando ali as majestosas construções do palácio, né, do rei Salomão. Aquele dia ensolarado, maravilhoso. E o povo ali, eles admirava a sabedoria do jovem rei, do Salomão. Mas naquele dia, uma situação desafiadora aguardava ali o julgamento. Duas mulheres, carregadas de tristeza e de tensão, elas se aproximaram do trono do rei. A guarda real abriu ali a passagem e os murmúrios da corte logo se calaram. Os murmúrios. A primeira mulher, com lágrimas nos olhos, né? Ela se inclinou ali diante de Salomão e começou a falar. A primeira mulher: ó grande rei, escute a minha súplica. Eu e esta mulher moramos na mesma casa. Não há mais ninguém que viva conosco. Ambas tivemos filhos recentemente. Meu filho, ele nasceu primeiro, e depois de 3 dias nasceu a dela, ela veio dar à luz também. Mas, certa noite, algo terrível, ó rei, aconteceu.
Ela fez uma pausa ali, essa mulher, como se a dor, né, lhe impedisse de continuar a história. E Salomão, com o seu olhar penetrante ali, né, fez um gesto de incentivo, indicando que ela tinha que prosseguir a história. Enquanto dormíamos, ela começou a dizer novamente, enquanto nós dormíamos, o filho dela morreu. Ela sem me acordar, ela trocou o bebê morto pelo meu filho que estava vivo. E quando eu despertei de madrugada para amamentar o meu filho, eu vi que ele estava sem vida. Mas quando eu olhei bem, olhei com muita atenção para ele, né, ao amanhecer, aí eu percebi que aquele não era o meu bebê, não era o meu filho. O silêncio caiu ali, naquele momento, com essa história, o silêncio caiu ali sobre a sala do trono. Todos os que estavam ali, todos os olhos que se voltaram ali para a segunda mulher, né? Estavam olhando para essa que estava contando a história. Primeiro, de repente, o olhar de todos se voltaram para aquela segunda mulher, que logo ela se defendeu, a mulher que trocou o bebê, né? Ela se defendeu e ela disse assim: não é verdade, meu rei. O filho vivo é meu e o filho morto é o dela. Ela está mentindo. A primeira mulher, revoltada, ela respondeu, a mãe, né? Não, você está mentindo. O bebê vivo é meu. O rei Salomão ficou ali observando, né, a história delas, atentamente, olhando para as duas mulheres. E o rei Salomão, então, ele percebeu a intensidade das emoções. Mas ele não se apressou a decidir. Havia algo mais profundo naquela disputa das duas mulheres. Por alguns instantes, ele refletiu, o rei Salomão. As mulheres, as duas, continuaram ali a argumentar-se uma com a outra, e a tensão no salão aumentava cada vez mais. Os conselheiros ali começaram a murmurar e murmuravam entre eles, mas ninguém ali conseguia apontar uma solução clara para aquelas mulheres. Afinal, ambas delas tinham histórias convincentes e não havia testemunhas no quarto. Só estavam as duas. O único testemunho era o neném recém-nascido. Foi aí então que o rei Salomão, ele se levantou, interrompeu o tumulto, porque é o rei, né? E com uma voz bem firme, o rei ali, uma voz firme e serena, ele deu uma ordem que chocou a todos que estavam ali. Traga-me uma espada, disse o rei. E os soldados, confusos, hesitaram por um momento, mas logo cumpriram a ordem do rei. Uma espada brilhante foi trazida ali ao rei. E o silêncio no salão ali tornou-se ainda mais pesado. Salomão, então, declarou, o rei Salomão, ele declarou para todos ali: dividam o bebê vivo em duas partes. Deem a metade para cada uma delas. E aquelas palavras ali caíram como um trovão, porque é o rei, né? E aquela palavrona forte. Alguns dos presentes ali, né? Alguns dos que estavam presentes ali, prenderam a respiração, enquanto outros olhavam para o rei com incredulidade. Mas o rei Salomão manteve-se firme com os olhos fixos nas duas mulheres. A primeira mulher, a primeira que entrou na história, que é a mãe, quando ela ouviu a sentença, ela caiu de joelhos, chorando desesperadamente, com voz embargada. Ela suplicou ali, gritando, suplicando: não, não, meu senhor, por favor, não mate o bebê, dê a ela, mas não tire a vida do bebê, dê para ela o bebê. E a segunda mulher, por outro lado,
ela se ergueu com frieza e ela disse: se ele não pode ser meu, nem dela, que ele seja cortado ao meio. Salomão, então, o rei Salomão, quando ele ouviu essas palavras, finalmente o rei Salomão, ele sorriu de alegria. O rei Salomão, ele sorriu no momento de alegria. Ele ergueu a mão, interrompendo ali os soldados que já se aproximavam do bebê com a espada, e sua voz, a voz do rei ali, ressoou com autoridade. Não matem a criança, dê o bebê à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe. O salão foi tomado por murmúrios ali de aprovação e surpresa. A sabedoria ali de Salomão foi clara para todos. Apenas uma verdadeira mãe seria capaz de abrir mão de seu próprio filho para salvar a sua vida. Porque quem não era mãe preferiria que ele morresse. Enquanto a primeira mulher recebia o bebê ali nos seus braços, soluçando de alívio, o povo compreendeu que Deus havia concedido a Salomão um dom único. Um dom único. Só ele tinha esse dom de sabedoria, né? O rei, por sua vez, apenas voltou ao seu trono, deixando que a sua decisão falasse por si mesma. Assim, aquele julgamento tornou-se uma das histórias mais conhecidas sobre a sabedoria do rei Salomão, que reina com justiça, que reina com discernimento, iluminando os caminhos de seu povo com decisões que transcendiam a lógica humana. Então eu creio que o mesmo Deus que estava ali é o mesmo Deus que está nos dias de hoje. Moral dessa história na vida cristã, né? Sabedoria que vem de Deus, né? Salomão não confiou apenas em sua inteligência ou nas suas evidências apresentadas. Salomão ele buscou uma solução além do óbvio, revelando ali a verdadeira sabedoria, que é um dom de Deus. Como cristãos que nós somos chamados a buscar essa sabedoria de Deus nas nossas vidas, nas nossas decisões. Pedir sempre a Deus, ao Espírito Santo, orientação, né, para ele nos ajudar. Ali a gente viu o verdadeiro amor, porque a verdadeira mãe estava disposta a abrir mão do filho para salvá-lo, mostrando ali que o amor genuíno, o amor verdadeiro, né, o genuíno mesmo, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, ele é sacrificial. Isso reflete o amor de Cristo Jesus por nós. Que Jesus ali, ele sacrificou a si mesmo para dar a nós a vida eterna. Nós devemos amar os outros com esse mesmo coração de entrega, com esse coração de compaixão que Jesus tem. Salomão aqui, ele não explicou, né? Aliás, Salomão ele não aplicou a justiça de forma fria ou mecânica. Salomão aqui na história ele usou o quê? A misericórdia para revelar a verdade. Assim também Deus age conosco. O nosso Deus ele é justo na justiça dele, ele não falha. A justiça dele é sempre temperada com graça, com misericórdia. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que somos chamados a tratar os outros da mesma forma, buscando a verdade, mas sempre com amor. Então, o discernimento é essencial. A capacidade de Salomão de discernir o coração das mulheres nos ensina aqui a importância de nós não julgarmos pelas aparências, mas sim com base na verdade, com base no Espírito Santo de Deus. Como cristão, nós precisamos desenvolver esse discernimento em nossas relações, essas decisões diárias na nossa vida.
Assim como o povo confiou ali no julgamento de Salomão, que era um rei humano, nós somos chamados a confiar plenamente no julgamento desse Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Pai eterno, nosso Rei eterno. Ele é o único que conhece corações e ele é o único que age de uma forma justa nas nossas vidas. Justa, não tem outra. Aqui a gente vê que o bem e a verdade, eles triunfam sobre o mal e sobre a mentira. Eles triunfam. O bem e a verdade vencem, dá vitória sempre sobre o mal e a mentira. A verdade aqui é revelada na hora certa, a verdade de Deus. No início aqui parecia que é uma história, né? Quando eu comecei a contar para vocês, no início dessa história parecia impossível saber quem estava dizendo a verdade. Hoje você sabe que você leu a Bíblia, mas se você não tivesse lido a Bíblia, se você não tivesse ouvido a história, né? O final da história, parecia que era impossível saber quem estava falando a verdade. Ambas as mulheres alegavam ser mãe do bebê vivo. E não havia testemunha, não havia provas ali para elas. Mas a sabedoria de Salomão, guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, trouxe ali à luz a verdade. Trouxe a verdade. Isso nos mostra que mesmo quando a mentira, ela parece ser forte, olha aí, mentiroso, cuidado aí. Mesmo que sua mentira parece ser forte, né? A verdade, ela sempre vai prevalecer. A verdade prevalecerá no tempo certo. Por quê? Porque Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus da verdade. A mentira se destrói por si mesma. A mentira, com o tempo, ela se destrói por si mesma. A verdade não, ela dura para sempre. Porque Deus é eterno. A mulher aqui que mentia, essa mulher que mentia, ela revelou o seu coração quando ela aceitou a ideia de dividir o bebê. Quando ela aceitou a ideia de partir um bebê no meio. O mal não consegue sustentar-se por tempo, porque é baseado no egoísmo, o mal. O mal é baseado no egoísmo, é baseado na falta de amor, o mal. Então a mentira, mais cedo ou mais tarde, a mentira, ela cai diante da verdade, ela cai diante da luz da verdade. E a verdade, você sabe que é Jesus, né? O bem sempre age com amor e sacrifício. Nós vimos aqui nessa história, a história dessa mulher, nós vimos a da mentira. Agora vamos ver aqui a verdadeira mãe. A verdadeira mãe, a verdade, né? Ela mostrou, a verdadeira mãe mostrou o poder do bem. O poder do bem, quando ela escolheu aqui salvar a vida do filho dela. Mesmo que isso significasse perdê-lo. Esse amor puro derrotou a maldade da outra mulher. Na vida nossa, que somos chamados, né, de Cristo Jesus, temos chamado nossas vidas, andar com Jesus, ser como Jesus. Na nossa vida, nós somos chamados a confiar que o bem vence o mal. Mesmo quando agimos, né, com amor que ama essa mulher. O bem vence o mal. Né? E quando você age com amor mesmo. Como ensina aqui a palavra de Deus. Em Romanos está escrito assim, ó, não te deixe vencer pelo mal. Aí, tá vendo? Você vai deixar o mal te vencer? Não deixe te vencer pelo mal. Mas vença o mal com o bem. O nosso Deus, ele é justo e a verdade sempre prevalece. A história aqui nos lembra que Deus está no controle e ele sempre age para que a verdade ela triunfe sobre a mentira. Mesmo quando as circunstâncias parecem injustas, nós podemos confiar que Deus ele vai fazer a justiça no tempo dele, porque ele é justo e é o juiz, o justo juiz, como diz na palavra do Senhor. Ele é o justo juiz. Para nós estamos andando ao final aqui, né? O bem, a reflexão final, o bem e a verdade são como luzes que dissipam as trevas do mal e da mentira. Ó, o bem e a verdade são como luzes que dissipam as trevas do mal e da mentira.
Muitas das vezes a mentira tenta se disfarçar como a verdade. Mas o amor, a justiça e a sabedoria de Deus sempre revela o que é real. Como cristãos, nós devemos permanecer firmes no caminho da verdade, confiando que, ao final, o bem vai triunfar. O bem triunfa. Então, essa história nos desafia a sermos pessoas comprometidas com a verdade. Mesmo quando parece mais difícil, né? Aliás, mesmo quando parece mais fácil mentir, né? Tem gente que ele acha mais fácil mentir do que falar a verdade. Mesmo quando parece mais fácil mentir e a praticar o bem, você tem que enfrentar, né? Quando você vai praticar o bem, você tem que enfrentar os seus pensamentos de mentira e falar o quê? A verdade. A verdade. Por quê? Porque nós vamos enfrentar a justiça de Deus. Pois como Cristo, nosso Senhor aqui, o nosso Cristo, ele mostrou em sua vida a ressurreição, o bem e a verdade sempre vai vencer. Então, eu creio que se alguém mentiu contra você, fica tranquilo. Se levantaram o calúnio, fica tranquilo. Se o mal se levantou, fica tranquilo. Pague com bem. Pague com oração. Vamos orar para nós entregar em nome de Jesus? E essa história é maravilhosa, né? O bem venceu o mal. O bem venceu a mentira. A mulher tentou enganar e acabou quebrando a cara. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, meu Deus, pela tua sabedoria infinita, meu Deus, e pela tua justiça perfeita, Senhor. Meu Pai, assim como guiaste, meu Deus, o rei Salomão a discernir entre o bem e o mal, meu Deus, pedimos também que nos dê sabedoria para vivermos, meu Deus, em tua verdade e praticar, meu Deus, o bem em todas as nossas decisões. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a confiar que o bem e a verdade, meu Pai, sempre triunfarão, Senhor. Mesmo quando enfrentamos a mentira e a injustiça. Ensina-nos, ó Deus, a agir com amor, com paixão e sacrifício, Senhor, como a verdade, né? Que nós venhamos vencer, como aquela mulher, como essa mulher, a verdadeira mãe dessa história, Senhor. Lembrando que o amor verdadeiro reflete o teu caráter, Senhor. Pai, fortalece-nos, ó Deus, contra o mal. Livra-nos, ó Deus, da tentação de agir com falsidade, Senhor. Que nós sejamos luz em um mundo, meu Pai, cheio de trevas. Vivendo, meu Pai, com integridade e guiando os outros no caminho da tua justiça. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e nosso Salvador, que é um exemplo perfeito de amor e de verdade. Que nós possamos seguir os teus passos, os passos do Senhor, confiando que no final o bem e a verdade, Senhor, sempre vai vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.